Mandalorian capítulo 24, ou episódio 8, né, o último da quarta temporada, que encerra a trama da reconquista de Mandalore de um jeito bem explosivo e épico, mas também simples, né, o que pode desanimar algumas pessoas que esperavam certas participações especiais ou mesmo reviravoltas absurdas na trama. E aqui fica o aviso de spoilers. Se você ainda não assistiu, eu vou comentar alguns detalhes do episódio, então vai lá e assiste primeiro, como deve ser. Bom, esse episódio me surpreendeu pelo quanto ele não foi surpreendente, né? Sei lá, eu acho que semana passada a gente tinha uma impressão de que essa história teria um desfecho mais trágico, a gente poderia perder o Din Djarin ou mesmo a Bo-Katan, e não só por conta do gancho bem tenso do final do episódio, né, com a morte do Paz Vizsla, mas algumas pessoas da produção tinham postado coisas enigmáticas que pareciam sugerir que esse não seria um final fácil de engolir. Fora isso, a gente ficou um tempão especulando quem seria o outro espião do título do capítulo 23, né? E a aposta mais segura era a Armeira, que parecia ter uma agenda secreta ali no meio da galera. E a questão é que nada disso aconteceu. Esse episódio se desenrola de forma bem direta e não acontece nada que pegue a gente desprevenido ou que atenda à expectativa das teorias que nós, fãs, fazemos juntando pistas talvez não tão intencionais assim que a série parecia estar deixando. E eu vou propor que a gente enxergue isso de duas formas diferentes. A primeira é que eu acho admirável que a série se recuse a fazer algum fanservice pesado para fechar esse arco de Mandalore, colocando o papel de recuperar o planeta não nas mãos de algum personagem famoso que pudesse aparecer para salvar o dia, mas nos próprios Mandalorianos. Foram eles que suaram a camisa, ou melhor, a armadura, né? E travaram um combate aéreo bem vertiginoso no coração do seu planeta, quase como se fossem anticorpos lutando para combater uma infecção. E vale destacar que a direção do Rick Famuyiwa mais uma vez captura isso muito bem, né? Ele estrutura o começo desse combate de um jeito bem caótico, como deveria ser mesmo, e depois vai inserindo pequenos momentos de vitória dos soldados mandalorianos enquanto muda o foco para batalhas mais pessoais, como a que está sendo travada pelo Mando, o Grogu e a Bo-Katan contra o Moff Gideon. E é muito legal ver esse tipo de combate em live action, né? Coisa que a gente só tinha visto nas animações do Filoni, e aqui eles realmente entregam algo bem satisfatório nessa questão do espetáculo visual puro e simples. Agora, a segunda forma de olhar para esse finale mais diretão, né, é que realmente o roteiro do Jon Favreau não amarra tanto algumas pontas que a gente ficava costurando aqui semana a semana, né, a cada episódio lançado. Enquanto alguns elementos têm sim o seu fechamento, como é o caso do IG-11, que finalmente é consertado e se torna o xerife de Nevarro, por exemplo, outras coisas, como a aparição do mitossauro, vão sendo empurradas para frente, né, para serem resolvidas em algum outro momento, que pode muito bem valer a pena, mas por enquanto fica uma sensação que esse elemento da trama criou uma necessidade que não foi atendida. Sem contar o lance da Armeira, que me parece o retrato perfeito de uma comunicação equivocada entre a série e o público, né? Tipo, alguma coisa na direção e no texto envolvendo essa personagem parecia deixar brechas para mais profundidade ou relevância do que ela acabou tendo no final. Embora olhando para trás, seria mais difícil costurar uma traição pensando em tudo que ela fez nas temporadas anteriores, né? Então eu até prefiro que eles não tenham mexido nisso porque poderia parecer meio forçado. Mas de repente o traidor poderia ser o Ex-Wolves, que eu até achei que tinha falado para os Mandalorianos saírem da nave para explodir eles depois, mas não foi o caso também. O ideal seria que ambos os lados encontrassem um meio termo, né? Um ponto em comum onde o fã baixa um pouco a expectativa de ver um Luke Skywalker a cada episódio, mas a série também poderia levar um pouco o jogo e pegar a gente mais de surpresa com reviravoltas que tirassem um pouco da previsibilidade que dominou boa parte dessa temporada. E ainda tem um lance que a simplicidade do roteiro impede que a gente se conecte com alguns personagens, né? Como o grupo de Mandalorianos sobreviventes que estavam vivendo no planeta e que somem completamente no meio da batalha, né? E eu acho que seria o caso de inserir alguma coisa, qualquer coisa, né? Para que eles se destacassem um pouco mais. Aliás, o ritmo do episódio também não ajuda muito, né? De novo, porque eles não deixam algumas cenas mais calminhas respirarem um pouco mais. E eu senti isso principalmente no jeito apressado como o grupo da Bo-Katan se desloca durante o episódio. Tipo, eles começam fugindo para um local seguro, chegam lá, elogiam a hortinha orgânica dos caras e já voltam para o mesmo lugar de antes para lutar.
No mais, e eu sei que isso tem incomodado muita gente, né? Deu um alívio ver o Mando recuperar seu protagonismo na série, voltando a ter agência na trama e eficiência no combate, né? Ele deixa de ser um saco de pancadas e consegue vencer vários inimigos. Aliás, bela referência ao corredor vermelhinho na luta entre o Qui-Gon Jinn e o Darth Maul no episódio 1, e até um lance meio videogame, né? Onde você precisa enfrentar várias levas de inimigos para chegar no chefão final. E se a gente elogiou bastante o Brendan Wayne, que é um dos dublês que interpreta o Mando, nessa cena, cara, eu acho que as palmas são pro Lateef Crowder, que é o capoeirista brasileiro que transmite muito desse gingado pro personagem, né, nos golpes dessa luta. E eu sempre disse que dava para trazer esse protagonismo pro Din Djarin sem remover a importância da Bo-Katan, e é exatamente isso que acontece nesse final, né? Junto com o Grogu, cada um ali desempenha o seu papel e isso satisfaz os fãs de ambos os lados. Agora, talvez grande parte do motivo por trás das declarações sobre esse final ser meio deprê é que ele tem um certo gosto agridoce, né? Não tanto na vitória dos Mandalorianos, que devem continuar aparecendo nas séries futuras, mas porque ficou uma sensação de fim de história pro Din Djarin e agora pro Din Grogu também. Parece que o personagem finalmente encontrou seu lugar e pode ser removido da história sem qualquer problema, e isso traz sentimentos conflitantes, né? Porque talvez essa temporada não tenha exatamente merecido esse clima de conclusão, pensando que o Mando e o Grogu tiveram um arco meio irregular durante vários episódios. Só que eu posso estar viajando, né? E agora que o Carson Teva contratou o Mando como freelancer fixo, a gente vai ver novas aventuras menores e mais episódicas, né? Com ele e o Grogu, algo que eu gostaria bastante por trazer de volta o clima das temporadas 1 e 2. No geral, essa temporada foi um misto de erros e acertos pra mim, né? Mas o saldo final é positivo, porque eu sinto que eles precisavam passar por isso para chegar nas histórias mais dramáticas que estão vindo aí e que devem chegar no ápice no filme que o Dave Filoni vai dirigir para fechar tudo isso. Sei lá, acho que realmente a Disney mandou eles trazerem o Grogu de volta, isso fez com que o Jon Favreau tivesse que reescrever vários roteiros, aí com isso as coisas ficaram meio truncadas, assim, principalmente no meio da temporada, mas no final ele chega no lugar onde ele queria chegar, né, o que eu acho que vai dar muito mais estabilidade para ele continuar essa história do jeito que ele tinha originalmente planejado. Mas fica de olho, domingo eu vou fazer uma live com alguns convidados muito especiais, né, pra gente comentar esse final e fazer um balanço geral da temporada com mais detalhes. E me segue lá no Instagram, que é onde eu vou divulgar o horário certinho. Diz aí nos comentários o que você achou desse final, né, dessa temporada como um todo. Vamos continuar discutindo, e se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.